Fala rapaziada, beleza? Tranquilo, minha família? Vamos continuar hoje aqui com o nosso assunto gramatical totalmente ligado ao último módulo. Último módulo, falamos sobre transitividade verbal. No módulo de agora, no módulo de hoje, no vídeo atual, nós vamos estudar os empregos dos pronomes oblíquos da língua portuguesa. E antes de qualquer coisa, é preciso esclarecer o que seria um pronome oblíquo na língua portuguesa. Bora para a tela? Temos aqui, ó, os pronomes pessoais do caso reto do português. Eu, tu, ele e o ela, lógico, flexão, né? Nós, vós, eles e elas, também a flexão aqui do feminino. Esses são, na língua portuguesa, os pronomes conhecidos como retos, né? Pronomes retos. E esses pronomes aqui, na real, você é super acostumado desde pequeno. São pronomes familiares para você, por quê? Todo mundo aqui aprendeu a conjugar todos os verbos com esses pronomes. Se alguém pedisse para você lá com os seus 6, 7 anos de idade na escola, bora conjugar o verbo falar. Eu falo, tu fala, aquela aula legal, né, de assistir. A gente usava os pronomes retos para conjugar os verbos. Então a gente é acostumadaço com isso. Ninguém sofre para chamar o pronome eu de pronome reto na tela. Mas existem outros pronomes pessoais, além dos retos. Os pronomes pessoais retos, como eu falei, são os mais famosos, né? Os mais utilizados por nós. Mas nós temos os pronomes também chamados de pronomes oblíquos, que podem ser de dois tipos. Olha para mim aqui que eu te mostro. Pronomes oblíquos, átonos e tônicos. A diferença tem a ver com fonética, com pronúncia, mas não é isso que cai na sua prova. O que cai na sua prova é a diferença de função desses pronomes. E na tela eu te mostro. Vamos lá. Olha os pronomes átonos. Me, te, se, nos, vos. Aí repete o se aqui embaixo, porque esses pronomes são de terceira pessoa. Aí o, a, lhe, os, as, lhes. Esses são os pronomes pessoais oblíquos considerados no português átonos. E esses pronomes oblíquos átonos, vamos botar aqui pronomes oblíquos átonos, eles são tão pessoais quanto os pronomes retos. Eles são pronomes pessoais da mesma forma. Eles apontam, Fábio, o que é um pronome pessoal, né? Ele aponta as pessoas do discurso, a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, aí vem singular e plural. Olha para a tela que eu vou te mostrar. Quais são os pronomes aqui de primeira pessoa do singular? O eu e o me. De primeira pessoa do plural, primeira do plural, o nós e o nós. Terceira do plural, eles, elas e esses aqui, ó. Esses são os pronomes pessoais. Eles apontam para a pessoa do discurso. E aqui tem a divisão entre singular e plural. Na parte de cima são os pronomes no singular e na parte de baixo são os pronomes no plural. A grande pergunta é, por que tem diferença na forma desses pronomes? Por que o pronome pessoal do caso reto, da primeira pessoa, eu, e o primeira pessoa do oblíquo átono é o me? Por que eles assumem formas diferentes? Essa é a questão. E é isso que cai em prova. Tem que saber em prova como empregar os pronomes primeiro. Na tela, bora para lá. Como empregar os pronomes. Você vai estudar duas coisas sobre os pronomes, tá? O emprego e a colocação também. Ou seja, tem que saber qual pronome usar e tem que saber onde usar. Se é antes do verbo, se é no meio do verbo, se é depois do verbo e tudo mais. Aqui nós temos os pronomes átonos, né? Tá aqui bonitinho. Vamos só colocar aqui bonitinho no quadro. Ó. Me, te, se, nos, vos, o, a, lhe, os, as, lhes. Esses são os pronomes átonos. Os mais importantes em concurso público são os pronomes átonos de terceira pessoa. A partícula se, esse o, a, lhe e esse os, as, lhes. Esses são os pronomes de terceira pessoa do português. Se você for lá de novo naquele esquema, você vai ver. Ó, a terceira pessoa aqui, ó, a partícula se, o, a, lhe e a partícula se, os, as, lhes. Por que eles são mais importantes? Eu te mostro.
Tá vendo a frase Caim matou Abel? Concorda que ela é uma frase que está toda, inteiramente na terceira pessoa? Caim matou Abel, toda é terceira pessoa. Caim é terceira pessoa. Concorda? Matou é um verbo na terceira pessoa. Abel é terceira pessoa. Então nós temos uma frase cujos verbos todos estão na terceira pessoa. Então olha a lógica. A lógica é a seguinte. Na hora de trocar o Caim por um pronome, eu vou ter que encontrar um pronome de terceira pessoa, é lógico, né? Se a gente está falando em terceira pessoa, vai ter que buscar um pronome de terceira pessoa. E aí eu te pergunto, quais são os pronomes de terceira pessoa? Aí, vou fazer um teste com você que está em casa. Bora pensar bonito. Esquece essa parada de pronome, pessoa e tudo mais e me diz uma coisa. Se eu pedir para você trocar o Caim, que é o sujeito desse verbo, por um pronome, como é que você faria essa frase? Você botaria o pronome eu? Não, né? Eu matou? Sem chance. Você colocaria o pronome tu? Tu matou? Não, terceira pessoa. Você colocaria o pronome ele. A frase ficaria ele matou Abel. Todo mundo concorda comigo? Ele matou Abel. Massa, legal, né? Troquei o Caim pelo pronome ele. Vou botar no canetinha mais forte aqui para você enxergar de qualquer forma. Marca texto. Ó, ficaria assim, ó. Ele matou Abel. Zero dificuldade, cara. Você troca o Caim pela palavra ele. Por quê? Porque Caim é terceira pessoa. Agora minha pergunta é, vai pra tela. Se eu tiver a fim de trocar o Abel por um pronome, eu posso escrever Caim matou ele? Essa é a minha pergunta. Porque pensa comigo aqui, rapidinho, conecta comigo. Tanto Caim quanto Abel são terceira pessoa. Tanto Caim quanto Abel são singular, são masculinos. Então, peraí, cara. Eu posso usar a palavra ele para o Caim? A minha pergunta é, eu posso usar a palavra ele para o Abel? O que você acha? A frase Caim matou ele, tá certa? Tá não, professor. Olha para a tela. A frase Caim matou ele é uma frase incorreta. Sabe por quê? Porque o pronome ele, família, por ser um pronome pessoal do caso reto, olha o que eu vou escrever aqui. É um pronome reto. Ele é um pronome que funciona basicamente como sujeito. Quem é o sujeito? O Caim ou Abel? O Caim. Então ele só pode entrar no lugar do Caim, porque o Caim é o sujeito. O Abel nessa frase é objeto. Repara que quem mata, mata alguém. Esse Abel então é objeto direto, sem preposição. Então eu não posso colocar a palavra ele aqui, porque o pronome ele é incompatível com a função de objeto. E aí é que está a diferença. Esses pronomes aqui, ó, bora meter um marca-texto amarelo agora, hein? Esses pronomes aqui, desse marca-texto amarelo... Gente, tá. Esses pronomes aqui do marca-texto amarelo são pronomes retos que funcionam como sujeito, cara. E esses pronomes aqui, ó, do marca-texto verde, são os pronomes oblíquos átonos, que vão funcionar como complemento. Então a diferença entre os pronomes da parte amarela e da parte verde é a função que eles exercem. Esses são complementos e esses aqui do amarelo são sujeito. Então volta para lá. Concorda que Abel não é sujeito? Concorda que Abel é complemento? Então minha pergunta é, olha para a tela com muita atenção. Vou botar aqui, beleza, vamos lá. Você teria algumas opções, né? Você teria algumas opções. A primeira seria botar a palavra ele, e já vi que não pode. Mas vamos botar o ele aqui. Caim matou ele. Olha as opções que você tem. De terceira pessoa, a partícula C. O pronome o. O pronome a não pode porque o Abel está no masculino. Então o a está descartado. E o pronome lhe. Concorda que esses são os 4 pronomes pessoais que você poderia usar? Caim matou ele. Caim matou-se, Caim matou-o e Caim matou-lhe. Agora, bora descartar os errados. O primeiro está errado, Caim matou ele, porque o pronome ele é um pronome reto e ele deveria substituir o sujeito. E só pode entrar no lugar do Caim. Caim matou-se também está errado, porque essa frase teria um sentido de que o cara matou ele mesmo.
A frase Caim matou-se é como se ele tivesse matado ele mesmo. Não foi isso que eu falei, ele matou uma terceira pessoa na tela. Ficaria para você a seguinte dúvida. É Caim matou-o ou Caim matou-lhe? Qual pronome você vai escolher? A lógica é a seguinte. Esse pronome o, família, como eu te falei, ele é um pronome oblíquo átono que vai funcionar basicamente como complemento. O lhe também. O lhe não é reto, o lhe é átono. Então, basicamente, o lhe vai funcionar como complemento. A diferença entre eles, cara, é que o exerce função de complemento direto e o lhe exerce função de complemento indireto. E você sabe que o matar é transitivo direto. Quem mata, mata alguém. Se é verbo transitivo direto, o lhe está descartado. Porque o lhe é complemento indireto. O lhe não é compatível com o verbo matar. Então, o único pronome que poderia entrar aqui é o o. Percebeu por que os outros estão errados? É por isso que você não pode dizer ou escrever a seguinte frase. Comprei a apostila. Você não pode escrever comprei ela. Embora a gente fale assim, né? Você comprou a apostila? Ué, comprei ela ontem. Você não fala assim no dia a dia em casa? Para gramática tá errada essa frase. Comprei ela não, na tela. O pronome ela não serve para substituir um objeto. O pronome ela só poderia entrar no lugar da apostila se a apostila fosse sujeito. Então, olha outra frase possível. Comprei-lhe. Pode? Também não. Porque quem compra, compra algo. Isso é verbo transitivo o quê? Direto. Se é transitivo direto, o lhe está descartado. Porque o lhe tem função básica de complemento indireto. O lhe está fora, na tela. Seria o que então? Comprei a. Comprei a. Por quê? Porque a apostila é objeto direto. E o pronome a é o pronome compatível com essa função. Então, comprei a ontem. Você não pode dizer comprei ela ontem. Você fala assim em casa. Você encontrou as crianças? Encontrei elas agora. Onde você deixou meu livro? Ué, deixei ele na mesa. Olha para a tela, deixei ele, tá certo? Eu deixei ele sobre a mesa, para ficar bem certinho aqui, sobre a mesa. E se ele tá fora, pô? Porque quem deixa algo, cara. Então não pode entrar o pronome ele. O pronome ele é para sujeito, é reto, pô. Então vai ficar eu deixei-o sobre a mesa. Percebeu que o pronome o é um pronome completamente compatível com a função de objeto direto. E o lhe, como eu falei para os senhores e repito, complementa o objeto indireto. Então você vai ter os seguintes pronomes aqui, bora fazer um quadrinho pequeno aqui. Pronome ele, só sem flexão, tá? Mas sabe que existe ele, ela, eles, elas. O pronome ele basicamente para sujeito, o pronome o basicamente para objeto direto e o pronome lhe também aqui basicamente, mas para objeto indireto. Então quem vai definir qual pronome vai entrar é a função que esses caras exercem. Percebeu? Olha aqui a frase. Cantei aquela bela canção. Você não poderia dizer segundo a norma ou escrever segundo a norma, cantei ela. Cantei ela não. Por quê? O verbo cantei tem como sujeito oculto o pronome eu, né? Então, eu que cantei. Tá aqui. E quem canta é cantar algo. Verbo transitivo direto. Aquela bela canção é objeto quê? Direto, né? Então, esses pronomes aqui, o, a, os, as, são os pronomes compatíveis com essa função de objeto direto. Então, cara, o pronome que vai entrar aqui é o a, né? Feminino, singular, canção. Então, cantei a. Beleza? Cantei a. Encontrei a. Resolvi a. Entreguei a. Agora a parada é a seguinte. Esses pronomes mudam de forma também na tela. Cantei aquela bela canção. Mas se a frase for vou ouvir, a coisa muda um pouquinho, repara. Vou ouvir aquela bela canção. Você não pode dizer vou ouvir ela. Quer dizer, para norma, para gramática, para regra, vou ouvir ela seria erro. Qual é o correto?
Olha pra mim aqui rapidinho. Você que tá em casa. Cantei aquela bela canção. Canteia. Vou ouvir aquela bela canção. Seria o quê? Vou ouvi-la. Olha parecendo um lá maluco aí, cara. Que lá é esse, professor? Que loucura é essa? Eu te mostro na tela. Na hora de trocar o ela aqui pelo pronome correto, né? Visto que o ela tem que sair, né? Vai ficar assim, ó. Vou ouvi-la. O que aconteceu, cara, com o verbo ouvir? O que aconteceu com o pronome? Porque o vou ouvir ficou o vou ouvi-la. Alguma coisa mudou. Primeira coisa que mudou, o pronome a virou lá, ganhou um L de presente. Outra mudança, esse Rzinho aqui, a marca do infinitivo de um verbo, sumiu. É igual a frase Caim matou Abel. Se a frase fosse Caim vai matar Abel, como é que seria a troca? Caim vai, olha você, matá-lo. Caim vai matá-lo. Repara que o R sumiu e o pronome ganhou um L de presente. O que está acontecendo aqui, né? Vamos entender. Eu te mostro aqui bonitinho no esquema do quadro para você olhar e não esquecer mais. Bora para a função do marca-texto. Vou botar um quadrado aqui para você. Olha o que acontece, minha família, com atenção máxima, por gentileza. Vamos ter uma coluna aqui que vai falar sobre a terminação do verbo. E a outra coluna vai falar sobre o pronome, né? O pronome que está sendo utilizado. Nós vamos ter três situações. Atenção máxima, tá? Para você entender. Quando o verbo termina em vogal, igual aqui, ó, cantei, matou, som de vogal. O cara pensa, mas é semivogal, eu sei, mas o som é vocálico. É um som vocálico, não é uma consoante. Os pronomes não mudam de forma, vai ficar o a, os as. Por isso que ficou canteia e lá atrás ficou matou-o. Mas quando o verbo termina, minha família, em R, S e Z, essas consoantes somem da frase e os pronomes viram lo, lá, los, las. Com muita calma, ó. Vou ouvir aquela canção. O que aconteceu com R? Sumiu. E o pronome virou lá. Olha essa frase aqui, ó. Vou comprar o livro. Como é que seria trocando o livro por um pronome? Vou o quê? Comprá-lo, né? Vou comprá-lo. Olha aí, o R morre para a frase, sumiu, morreu, acabou. E o pronome vira lo. Vou comprá-lo. Né? Isso aqui quando o verbo termina em R, S ou Z. Porém, eu quero muita atenção sua. Sabe por quê? Pra gente, cara, na língua portuguesa, cortar o R é normal. Quer ver, ó? Vou resolver a questão. Vou resolvê-la. Ninguém esquece essa frase, né? Vou, sei lá, vou revisar a aula. Vou revisá-la. Ninguém fica revisá-la, que bizarro. É super natural pra gente o revisá-la, comprá-la, ouvi-lo. Só que quando o verbo termina em S, a frase sempre vai ficar esquisita na tela. Sempre. Olha essa frase aqui, compus aquela bela canção. Quem compõe, compõe algo. Então vai ficar o quê? Só que aí, o verbo terminou em S, tá vendo? O S tem que morrer. Você não pode repetir o S aqui. Igual o R morreu, ouvir, perdeu o R, o compus perdeu o S. E o pronome muda de forma. Então seria compula. Ninguém fala assim. Ninguém fala assim. Compula, mas é o correto. Ó, se a frase fosse, vou compor a canção. Vou o quê? Compô-la. Compô-la, viu? O R morre. Mas não é só o R que morre, né? O R morre, o S morre e o Z também. Olha para a tela. Compula. Se a frase fosse essa aqui, ó. Pus o casaco por causa do frio. Você não pode dizer, segundo a norma, pus ele. E o verbo termina em S. Ó, então seria pulo. Cara, ninguém fala assim no português do Brasil de jeito nenhum. Mas é assim que a gramática diz que está certo.
É igual essa frase aqui, ó. Fiz aquela bela canção. O fiz termina em Z, você não pode repetir o Z na hora de trocar por um pronome. O Z morre, o Z é cortado. Aí ficaria como? Fila. Fila. Sinistro, né? E ainda existe uma terceira mudança. Quando o verbo termina em som nasal, cantaram aquela bela canção. O que é som nasal? É quando o verbo termina em M ou no tio, aquele sinalzinho bonitinho, tio, né? Cantaram aquela bela canção. Cantaram. O som nasal desse verbo, que termina em M, cantaram na. Verbo que termina em tio também, ó. O tio, ó, põe o casaco. Seria põe no. E o que é um tio, né, cara? A gente fica pensando, o que seria o tio? Olha como o tio tem tudo a ver com som nasal. Ó, a palavra mão, atenção máxima para cá. A palavra mão, a palavra pão e a palavra leão. Pô, o molequinho vai para a escola lá, ensino fundamental, vai aprender os plurais. Ali ele começa a ficar desiludido, né? Porque, vega, vou aprender plural de mão. Isso na escola, porque na infância é só pancada. O molequinho lá, 3 anos de idade, 2 anos de idade, começando a produzir as frases bem. Qual o plural de mão? Mãos. Aí vai pedir 2 pãos. Normal, o moleque é inteligente. É o se então da criança. Se mão é mãos, pão é pães. Aí a mãe fala assim, não filho, não é pães. O correto é pães. Aí ele pensa, cara, nada a ver, né? Mão, mãos, pão, pães. Aí vai o zoológico e vê 2 leões, pela lógica. A mãe, não é leões não, filho, é leões. É uma terceira terminação para matar um moleque. Aí a mãe fala, mãe, por que é leão? Por que não é leões e sim leões? Porque sim. Por que não é pães, é pães? Porque Deus quis assim. Como é que ele vai contestar a Deus? Ele aceitou. Vai ficar aprendendo o plural, decorando, é coisa de louco. Olha para a tela. Mão em latim tinha N, era manos. Tanto é que vários trabalhos feitos à mão, você vai dizer que é trabalho manual. Manufaturado. O que é um texto escrito à mão? Um manuscrito. Aquela profissional que mexe na unha da mão. Manicure. Então a palavra mão tinha N. Manufaturado, manuscrito, manicure, manual, manuseio, a mexer com a mão. Então esse N aqui existia na palavra, mas com a evolução da língua, ele veio para cá. Então o tio é um pequeno N em cima de uma vogal para mostrar que ela é uma vogal nasal. E ela havia sido nasalizada pelo N mesmo, né? Isso aqui, cara, foram os monges que estavam copiando o sermão, eles precisavam escrever depressa. Então eles subiam o N para cima da vogal, passou a ser escrito assim o tio com a evolução da língua. Muito doido, né? Olha o pães. Como é que seria pão? O plural de pão, né? Pães. Em latim era panis. Tanto é que a fábrica de pão é panificadora. Aquele pão cheio de borrachinha que você come no Natal. Panetone, panê, né? Então tinha N aí na jogada, porra. O N veio pra cá. Então o N virou um tio. Pães. E leão, a gente sabe que o plural do leão é o quê? Leões, mas a gente sabe porque sabe, né? Alguém pôs isso pra vocês e eu nunca mais esqueceu. Mas era leones. Tanto é que a parada de signo aí, ó, leonina, que é de leão, leonino, de leão, né? Então esse N aqui veio pra cá. Então o tio é apenas um pequeno N para mostrar que rolou ali um som nasal. O que os campeões ganharam? Um campeonato, olha o N aí, campeonato. Onde o órfão mora? Orfanato. Então toda palavra que tem tio tem uma raiz na história da língua portuguesa que era um N. Então um som nasal é isso, ó. Vamos para a tela aqui para você observar na prática. Olha o verbo terminando em som nasal, cantaram. Aí ficou cantaram na, nasalizou. O põe, que termina em tio, som do tio, som nasal do tio. Então põe no, beleza? Então são essas as formas que assumem os pronomes átonos do português. Quando o verbo termina em vogal, cara, tudo normal, não muda nada, beleza? Comprei o livro, comprei-o. Terminou em RSZ. Vou comprar o livro, vou comprá-lo. O R morre e fica lo. Terminou em som nasal, compraram o livro, compraram no. Então tá aqui, bonitinho, os pronomes o, ao, os, as, que são os pronomes próprios para a função de objeto que? Direto. Concorda que o matou termina em som nasal, ficou matou. Termina em som de vogal,
ficou matou-o, matou-o. Não tem por que mudar a forma desse pronome, concorda? Agora, se faz assim, ó, mataram o Abel, mataram-no. A nasalização acontece com o pronome também. Beleza? Tranquilo? Então, no próximo vídeo deste módulo, a gente vai entrar no universo do lhe e dos outros pronomes oblíquos átonos. Um abraço.